Hello, hello! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Simple Future, formação de frases e suas características. Vamos lá. O Simple Future é um tempo verbal que se refere a ações que ainda não aconteceram, mas acontecerão em um futuro não imediato. Utilizamos o Simple Future para falar de decisões tomadas no momento da fala ou de ações que serão completadas no futuro. Na formação de frase, fica mais ou menos dessa forma. Para formar frases no Simple Future, além dos verbos principais, vamos utilizar um verbo auxiliar, o will. Esse verbo auxiliar, ele vai ser usado para todas as pessoas sem distinções. Os verbos principais no Simple Future estão no infinitivo, sem a partícula to. Um exemplo com a tirinha aqui do Snoopy. Maybe Frida is right. Maybe I should get out and do more. I'll do it. I'll do something really constructive. Surf is up. Bom, e agora nós vamos ver a construção nas frases, começando pela forma afirmativa. Para fazer a frase no afirmativo no Simple Future, iremos precisar do sujeito, mais o auxiliar will, o verbo principal no infinitivo e um complemento. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo nós temos: I will wait for my mother at home. Eu irei esperar por minha mãe em casa. No segundo exemplo, the doctor will update us when he can. O médico irá nos atualizar quando ele puder. E no terceiro exemplo, my students and I will visit the Natural History Museum next month. Meus alunos e eu iremos visitar o Museu Natural no próximo mês. O will, ele também pode ser apresentado sob a sua forma contraída, apóstrofo 2 L's, em frases afirmativas, mas essa abreviação é mais comumente usada após os pronomes pessoais, que são I, you, he, she, it, we, you e o they, e não após substantivos. Exemplos com a contração. Exatamente os exemplos que foram citados anteriormente, agora com a contração para vocês verem como ficou. I'll wait for my mother at home. He'll, o the doctor, né? Que a frase foi alterada, a frase original seria the doctor, e aí nós podemos usar a contração nas formas afirmativas após pronomes, lembrando disso. Então, vamos substituir o sujeito the doctor para he, né? The doctor é ele, então he will, contraído he'll, update us when he can. Da mesma maneira, o último exemplo, meus alunos e eu, ou seja, nós, teremos que substituir pelo pronome nós, então, nós mais o will, contraído fica will, visit the Natural History Museum next month. Facinho, né? Vamos agora para negative form, forma negativa. A forma negativa se dá com o sujeito, mais o auxiliar o will, mais a partícula de negação not, mais o verbo principal no infinitivo, mais o complemento. Vamos ver aqui alguns exemplos usando a forma negativa. I will not forget who I came from. Aliás, I will not forget where I came from. Eu não esquecerei de onde eu vim. No segundo exemplo, nós temos Henry will not come to our dinner. Henry não virá para o nosso jantar. E o último exemplo aqui, nós temos they will not spend a lot of money to buy this house. Eles não irão gastar muito dinheiro para comprar esta casa. Bom, temos algumas observações para o negativo também, que em frases negativas o will também pode ser abreviado. O will mais not fica won't. E nesse caso, a forma abreviada, o won't, ele é comum tanto após os pronomes como também os substantivos em gerais. Bom, e aí eu fiz a mudança das mesmas frases que usamos anteriormente aqui com
a abreviação do won't. I won't forget where I came from. Henry won't come to our dinner. They won't spend a lot of money to buy this house. E agora vamos ver como ficaria o simple future na forma interrogativa. A construção, é claro, sempre será o auxiliar na frente da frase, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo, não podemos esquecer, mais o complemento e, é claro, o ponto de interrogação no final da frase. Vamos ver alguns exemplos. Will you attend the party? Você irá comparecer à festa? Will Stephanie write another book? Stephanie irá escrever um outro livro? Where will they spend their holiday? Onde eles irão passar o feriado deles? Utilizamos o Simple Future para falar de situações que serão colocadas em prática no futuro, especialmente nas seguintes situações. Para falar de ações que acontecerão em um futuro não imediato, como em I will be a great doctor. Eu serei um ótimo médico. Como também para fazer previsões, no exemplo, the children will be smarter in the future. As crianças serão mais espertas. Aliás, as crianças serão espertas no futuro. Também para fazer promessas ou ofertas. I will send my paper tomorrow. Eu irei enviar meu trabalho amanhã. Como também para expressar decisões tomadas no momento da fala. No exemplo, someone is calling. I will answer. Alguém está ligando. Eu irei atender. E também para fazer pedidos de um modo mais formal e educado. Will you help me these books? Aliás, will you help me with these books? Você poderia me ajudar com esses livros? E também para se referir a ações que, em português, exprimimos no presente do indicativo, mas que acontecerão no futuro, como em amanhã eu te entrego o material. E em inglês ficaria tomorrow I will give you the material. Ok? Bom, então, nossa aula sobre Simple Future chegou ao final. E mais adiante nós vamos ver outras formas de fazer futuro com present continuous, com contínuos do futuro, na verdade, e o going to, ok? Vejo vocês em breve. See you soon.